Bem, acho que está claro que Mourinho vai para o Madrid, né? Semana decisiva. De qualquer forma, vamos lembrar que ontem à noite, depois do jogo contra o Estoril, o Benfica passou a liga inteira sem perder uma única partida. Mas não deu certo para eles por muitos empates. Foi assim que Mourinho reagiu ao ser questionado sobre o Real Madrid. Aqui é Diego Plaza do Xiringuito, você já sabe seu futuro, vai para o Real Madrid. Luther, não sei se você ouviu a sessão da data. A frase se refere ao momento em que ele falou, logo após o jogo, imagino que com as TVs que têm os direitos, não é? Eu disse que não. A única coisa que tenho em mãos é a proposta do Benfica, que eu não vi, mas que o Jorge Velas me disse que é uma proposta estruturalmente muito boa. Mas também disse que é verdade que eu não falei com o presidente Florentino, é verdade que eu não falei com ninguém da estrutura, não podemos esquecer de tudo isso, é verdade. Mas eu também dizia na sessão da data perdida que no início dos 8 anos é uma estupidez e obviamente que entre o grupo e Jorge já há contatos com ele. Eu acho que se vão transformar que tenham contato comigo durante a próxima semana. Devo decidir o futuro. E o futuro do Benfica. O que mais eu contemplo. Bom, para ficar bem com o seu clube atual, o Benfica, mas enfim, ele volta a dizer que não houve contatos diretos dele com Florentino, mas sim do seu empresário com pessoas do Real Madrid. Ou seja, negar isso seria absurdo. Mas reparem, como Mourinho está de bom humor, ou seja, o normal seria que Mourinho, diante de uma situação assim, dissesse: "Eu não quero falar sobre isso" e tal. Mas ele está bom. Respondendo bem, inclusive aos jornalistas que o questionam sobre o Real Madrid, pois ele sabe que virá e já há fatos que não pode negar. Outro momento da coletiva foi quando perguntaram novamente sobre o Madrid e ele respondeu isso. A mesma história, se acontecer isso, se acontecer, se acontecer. Olha, o treinador do Real Madrid é o Álvaro e quando joga amanhã, não é? Que vença amanhã. É a única coisa que eu desejo ao Real Madrid, que vença amanhã. Bom, então que vença amanhã. O jogo é contra o Sevilha esta tarde, a partir das 19, horário da Espanha, 6 horas antes, no leste dos Estados Unidos. Aliás, me acompanhe no Big Up, estaremos lá a partir das 18:55:19h, assistindo ao vivo o jogo, reagindo lá. Vocês sabem que estamos sempre lá e também podem participar das previsões. Bom, sobre Mourinho, o Lático Serrano estava dizendo, falando de nomes específicos. E ele falava do volante. Já se sabe há algum tempo que o Madrid tem na mira jogadores como Rodri, como Enzo Fernandes, jogador do Chelsea. A situação pode se complicar com a chegada de Xavi, que já é oficial. No fim do vídeo contaremos algo sobre ele. Rodri, eu acho que ontem eu disse, na final da Eiffel Cup ele tinha jogado 60 e poucos minutos. Acho. Após a última lesão, ele disse estar assustado pela proximidade da Copa do Mundo, já que esse tipo de lesão pode complicar para alguns, mas não envolve ruptura de ligamento cruzado. Pois é, porque depois de uma ruptura de ligamento cruzado, vem lesões de diferentes tipos e é preciso ficar muito atento, que o digam Carvajal e Militão, né? Que coisa absurda. Mas, bom, o Real Madrid também estaria pensando no Rodri. Pelo visto, não tem nada decidido. No caso do Rodri, também depende da Copa do Mundo que ele fizer. No caso do Edson Fernandes, depende do preço, que vai ser altíssimo, e também do que o novo treinador dele decidir, Xavi Alonso. São duas opções. A do Rodri, bem mais barata que a do Edson, pois Rodri terá só mais um ano de contrato e está perto dos 30 anos, acho que faz agora em junho ou julho. O caso do Edson foge do nosso alcance. Depois tem o Keith Smith. Também disse isso o Lático, que é o holandês de quem a gente fala há muito tempo. O Mourinho disse que gosta dos três, mas que para mim são muito diferentes. Ou seja,
Keith Smith, para mim, é outra coisa. Eu vejo o Keith Smith jogar e ele me lembra um pouco mais o Pedri do que um volante tradicional. Mas, bom, se queremos apostar no futuro, com certeza o holandês. Mas o Látigo também falava do Lático. Eu não conhecia João Gomes, brasileiro do Wolverhampton. Como os Wolves foram rebaixados para a segunda divisão, precisariam vender. E eu conecto isso aqui com um comentário que foi feito em um vídeo que o Ramon Álvares de Monte também fez sobre Jorge Mendes e a mudança de paradigma agora. O Real Madrid e Florentino já estavam com a relação estremecida com Jorge Mendes desde a saída de Cristiano Ronaldo. E o caso do Mourinho, que ainda tem Jorge Mendes como agente, isso aproximaria novamente Jorge Mendes do Real Madrid e abriria então um leque de possibilidades de jogadores que pertencem ao famoso agente português. João Gomes não é um deles, mas o Wolverhampton sim é do Jorge Mendes. E então aí talvez isso pudesse ser agilizado. Dizem que o Atlético de Madrid já acertou com esse jogador. Eu, sinceramente, não vi. Se vocês já viram, comentem. E se ele serve para o Real Madrid, dizem que Mourinho gosta muito dele. Que João Gomes ele adora. Não sei se antes eu falei Jorge Mendes em vez de João Gomes. Não sei, já não posso voltar atrás no vídeo. Mas talvez tenha sido um lapso. João Gomes. João Gomes é o nome desse jogador. E se falou bastante nas últimas horas no jornal AS, acho que foi lá, sobre a opção do Guardiol para o Real Madrid, que ele estaria sendo oferecido. Guardiol para o Real Madrid, que já é um velho objeto de desejo do Madrid há muito tempo. Mas atenção, porque aqui o fisioterapeuta Ângelo Villanueva, que já esteve aqui algumas vezes neste canal, o especialista em lesões esportivas de jogadores de futebol de alto nível, nos conta o que aconteceu com Guardiol este ano. Ele não joga com regularidade desde 7 de janeiro, já há 4 meses, devido a uma fratura na tíbia. Ele foi operado. É necessário avaliar exaustivamente o estado físico antes de decidir. Vale a pena correr o risco? Ele diz, acho que não. Cuidado porque, veja, aqui está o histórico de Guardiol, o histórico médico de Guardiol. A cada ano ele foi tendo lesões, todos os jogadores de futebol, claro, mas essa fratura de tíbia está nos fazendo... Alguém está nos dizendo que, na época, e isso comentamos uma vez com o Ângelo, e eu sempre o cito, não avisaram do que poderia acontecer com o Militão, e de fato, acabou acontecendo com a segunda ruptura do cruzado do outro joelho. Contratar jogador de futebol sempre é um risco, e vocês vão dizer que com o Rodri também, certo? Também. O que acontece é que o Rodri me dá a sensação de que, bom, uma lesão no cruzado acaba com você, né? Mas também é preciso analisar o histórico anterior e depois as necessidades do Real Madrid. O Madrid precisa de zagueiros, claro. Precisa de um lateral direito e precisa de pelo menos 2 zagueiros, porque não confiamos que, quando o Militão voltar, como é que ele vai estar. E também porque se o Rüdiger renovar por mais um ano, a idade do Rodri também é complicada. Estão dizendo que buscariam uma saída para o Asensio, do Hauser, que para mim tem um grande futuro. Tem sido um ano muito regular por parte do jogador hispano-holandês. E olha, mas vamos lá, se formos prestar atenção em alguém, por favor, que não seja um Guardiol. Vamos, não sei, digo eu, coloquem nos comentários o que vocês acham. Como eu disse, Xabi Alonso já é, além disso, né, o Chelsea já oficializou, o time londrino já oficializou. Já é o novo treinador de um clube muito complicado. Eu reparei nisso que diz Joe Llorente. Vocês se lembram de Joe Llorente? No programa Colgados Delaro, um programa de basquete, Joe Llorente é, se não me engano, tio de Marcos Llorente, do Atlético de Madrid. Mas, enfim, é uma família de madridistas de toda a vida. Quer dizer, bom, o pai do Marcos Llorente foi um jogador importante do Real Madrid, era um reserva. Vocês se lembram? Aquela vez que ele jogou com o braço na tipóia e tal? Bom, e além disso, eles são uma família de madridistas. Apesar de que, bom, também há torcedores do Atlético nessa família, não muito particular.
Eu acho todos eles muito engraçados, porque além disso são pessoas que, quando falam, sempre dizem coisas interessantes. Vejam o que ele diz aqui sobre o Xavi Alonso no Real Madrid, Joey Llorente, ex-jogador de basquete do Real Madrid. Porque Xavi Alonso é um cara que eu admiro muito, não entendo o que Xavi fez, nem por que Xavi Alonso vai à Copa do Mundo após a temporada. Realmente não entendo. O Real Madrid te contrata e manda para uma Copa do Mundo enfrentar um problema que não é seu? Eu digo que vá o Ancelotti para a Copa, que vá ele. Não vou para um time sem treinar antes, porque o normal é ir depois. Imagina, o PSG te pega e faz 5 gols, você já começa mal. Mas o principal problema é Xavi Alonso nos casos envolvendo Vinícius. Tudo bem o Florentino, mas ele, como treinador, precisa ter coragem e se posicionar. Esse cara não joga mais comigo, e você tira ele um pouco. O treinador Camacho chegou e disse: eu entendo isso aqui como homem, e nem começou a temporada e foi para casa dele. Mas qual seria a diferença? Qual teria sido se ele tivesse sido do mesmo jeito? que daria na mesma, mas os jogadores ganharam. Bom, não se engane. Eu disse outro dia, se Xavi Alonso bate o pé e deixa o Vinícius 3 jogos sem jogar, vamos analisar o que teria ocorrido, pois a torcida apoiava Xavi Alonso. Sim, a torcida estava com o Xavi Alonso, mas dentro do Madrid, em relação à pressão da mídia popular nas redes sociais e tal, houve um movimento pró-Vinícius tremendo. E depois, bom, o Florentino estava do lado da sua estrela, não do seu treinador. Gosto do que diz esse ex-jogador do Real Madrid de basquete, um ex-madridista. Eu adoro quando os jogadores falam com essa clareza. Sabe? Não só pela quantidade de manchetes que isso gera, mas também porque dá pra ver que ele está falando com o coração e não está escondendo nada. O Real Madrid é um clube realmente muito particular. Isso é verdade. E o Fronte não disse isso outro dia? Quer dizer, falando bem do Xavi nesse sentido, entre aspas, mas enfim, né? Não é que tudo começou no Mundial de Clubes, porque depois veio uma nova pré-temporada. E assim ele tirou um pouco a culpa dele pela má fase do time na virada do ano, né? De 25 para 26, né? E, claro, com o Mundial de Clubes, que não nos permitiu nos preparar bem para a temporada seguinte. Mas isso que ele diz aqui é muito verdade. Agora, aceitar isso não vai dar uma de Camacho e dizer, eu não faço isso. E dizem que sabe e não queria, mas era condição sine qua non para assinar com o Real Madrid. Não quero o Mundial de Clubes. Não te contratamos? Amigo, nesse caso, o que faz? O que faz Xavi? Pois teve que dizer que sim. Teve que dizer que sim, como agora disse, que sim, seja um Chelsea, que é um clube muito particular, mas que é um clube com. Tem potencial para sim, pois venceu o Mundial de Clubes no ano passado e tem força para competir na Champions e na Premier. Pois o que ele vai dizer? Pois, tem que dizer que sim agora, olha só, 2 enrascadas, né? 2 enrascadas seguidas para esse homem. Mas enfim, nem todo mundo é clube, ou nem todo mundo tem essa carreira como treinador. Chega uma hora em que ele pode dizer, eu não assumo isso, vocês decidam. Só fui treinador do Real Madrid e agora da seleção francesa. Estou me lembrando de Rijkaard, na época dele com o Barça, entrou em todas as... Bom, é verdade que depois ele foi para a Turquia ou para a Arábia, já não me lembro. Alguns treinadores são muito seletivos, enquanto outros não querem ou não podem se dar a esse luxo. Não sei. Bom, que tudo corra bem para vocês. A gente se vê depois. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. E é isso, tenham um bom domingo. Tchau!